Em meio ao calor seco e antigo de Jerusalém, onde as pedras carregam séculos de histórias e segredos enterrados, há um portão que permanece imóvel há quase meio milênio. Um portão que, diferente dos outros, não é apenas uma entrada física, é um enigma espiritual. O Portão Oriental, também conhecido como Portão Dourado, foi selado em 1541 por um dos homens mais poderosos que o mundo já viu. Mas por quê? Qual o temor tão grande que levou o sultão otomano Suleimão, o Magnífico, a bloquear com cimento e pedras um simples arco de passagem? O que ele sabia que outros não sabiam? E mais inquietante, o que nós precisamos entender hoje antes que seja tarde demais? E olha, antes de mergulharmos nessa história inacreditável, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal agora. Isso mostra que você valoriza conteúdos que revelam a verdade profética e nos ajudam a discernir os tempos em que vivemos. Seu apoio fortalece essa mensagem e ajuda a levá-la a mais pessoas. Você crê que Jesus está voltando e que os sinais já estão por toda parte? Porque o que está prestes a ser revelado pode transformar sua fé para sempre. Em Jerusalém, tudo fala. Cada pedra, cada ruína, cada linha de sombra sobre o solo antigo carrega uma mensagem. Mas o Portão Oriental fala mais alto. Ele está perfeitamente alinhado com o Monte das Oliveiras, local onde, segundo a profecia de Zacarias, os pés do Messias tocarão no dia de sua volta. Não é coincidência, é propósito. É profecia se cumprindo diante dos nossos olhos, muitas vezes sem que percebamos. E esse portão selado não foi apenas bloqueado fisicamente. Ele foi marcado espiritualmente como um símbolo de resistência e, ao mesmo tempo, de promessa. Suleimão, temendo a antiga profecia judaica que dizia que o Messias passaria por esse portão, ordenou seu fechamento. Mas ele não parou por aí. Construiu à sua frente um cemitério muçulmano, tentando impedir, pois, segundo a lei de Levítico, qualquer sacerdote que ali passasse se tornaria impuro. Um movimento geopolítico? Talvez. Uma obra arquitetônica estratégica? Pode ser. Mas há algo mais profundo aqui. Porque ao tentar barrar o Messias, Suleimão não percebeu que estava, na verdade, cumprindo à risca o que já estava escrito no livro de Ezequiel, que o portão permaneceria fechado, porque o Senhor Deus de Israel havia passado por ele. Em 1967, quando Israel reconquistou Jerusalém, houve uma expectativa imensa em torno do Portão Oriental. Mas, surpreendentemente, nenhuma escavação profunda foi autorizada ali. Por quê? Alguns dizem que havia temor político, outros que havia medo espiritual. Mas em 1969, durante uma forte chuva, algo inacreditável aconteceu. Um arqueólogo chamado James Fleming caminhava próximo ao portão quando, subitamente, o chão cedeu sob seus pés. Ele caiu. E ali, embaixo da estrutura selada, descobriu um segundo portão, mais antigo, enterrado nas entranhas da cidade sagrada. Esse portão subterrâneo, dizem, pode ser exatamente aquele por onde Jesus entrou montado em um jumento, sendo aclamado pela multidão em sua primeira vinda. Agora pense, um portão enterrado, preservado por séculos, e outro selado, aguardando sua abertura. Um representando a entrada do Salvador há 2000 anos. O outro esperando a entrada do Rei triunfante. É como se a cidade de Jerusalém carregasse um código, um testemunho físico da promessa espiritual. Mas o que poucos sabem é que o Portão Oriental não é apenas cenário de profecias futuras. Ele é também palco de conspirações silenciosas que atravessam séculos. Relatórios históricos apontam que durante o domínio otomano, qualquer tentativa de aproximação ao portão era rigidamente vigiada.
Disse que Suleimão chegou a recrutar estudiosos religiosos para interpretar e estudar as profecias a fim de antecipar os movimentos do Messias e se prevenir espiritualmente contra sua chegada. Estudos arqueológicos conduzidos por universidades internacionais descobriram que as camadas de solo que cobrem o portão subterrâneo possuem sedimentos não naturais, como se alguém deliberadamente tivesse escondido o portão antigo, protegendo-o. Isso nos leva a crer que existe mais sob Jerusalém do que conseguimos ver. Túneis, passagens antigas, símbolos ocultos. Cada elemento aponta para um plano maior, e esse plano está vindo à luz agora. Agora imagine isso comigo. E se o portão oriental se abrisse hoje? O que isso significaria? Muitos estudiosos cristãos acreditam que essa abertura marcaria o início de uma série de eventos escatológicos irreversíveis. Alguns apontam que a abertura do portão estaria ligada ao arrebatamento da igreja. Outros, que seria o início da restauração plena de Jerusalém para o reinado messiânico. O fato é que, seja qual for a interpretação, todos concordam em um ponto. A abertura desse portão representaria o fim de uma era e o início de outra. E mais, em tempos recentes, surgiram vídeos misteriosos mostrando leves vibrações nas pedras do portão, como se ele estivesse prestes a se mover. Alguns alegam montagem, outros afirmam que há equipamentos vibrando por trás da muralha. Mas quem já esteve ali sabe, aquele portão carrega um peso espiritual inexplicável. Mas nada disso terá sentido se não encontrarmos o portão mais importante de todos, o que está no seu coração. De que adianta conhecer os sinais, estudar as profecias, visitar Jerusalém ou até mesmo ficar diante do portão oriental, se por dentro você permanece trancado para o Rei da Glória? Jesus não quer apenas passar por um arco de pedra. Ele quer habitar dentro de você. E se você ainda está comigo até aqui, isso já mostra que há um mover dentro de você, um despertar. Um chamado para alinhar seu coração com os céus. Então não ignore esse momento, não despreze essa mensagem. É mais do que um vídeo, é um toque do Espírito, uma convocação silenciosa, um convite urgente. O portão oriental vai se abrir, disso não há dúvida. Mas quando ele se abrir, você vai estar do lado de dentro ou do lado de fora. Se essa mensagem tocou sua alma, declare aí nos comentários. As portas do meu coração estão abertas para o Rei da Glória. E agora, mais do que nunca, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa despertar para essa verdade e se inscreva no canal. Porque essa jornada está apenas começando. E quando o Rei voltar, você vai querer estar preparado. Que o Senhor te abençoe e te encontre com o coração totalmente aberto. Vem, Senhor Jesus. Amém. Mas ainda há um detalhe pouco conhecido que pode lançar nova luz sobre tudo o que foi dito até aqui. O portão oriental, além de estar selado fisicamente, tem sido centro de múltiplas tentativas de restauração. Todas elas falharam. Grupos religiosos tentaram negociar sua reabertura, arqueólogos solicitaram permissão para escavar mais profundamente, governos já consideraram abrir uma passagem de turismo controlado, mas algo sempre impede. Como se uma força invisível estivesse segurando cada tentativa. Um documento não divulgado oficialmente, mas mencionado por estudiosos de Jerusalém, cita que, no ano 2000, uma proposta de restauração foi abandonada após uma série de eventos considerados inexplicáveis pelos envolvidos. Equipamentos que pararam de funcionar, trabalhadores que adoeceram subitamente e, inclusive, estruturas que desmoronaram sem causa aparente. Alguns chamam isso de coincidência, outros de sinal espiritual. A verdade é que o portão parece não permitir que ninguém o abra, pelo menos ainda não. Isso nos leva a crer que o que está selado ali vai além de tijolos e argamassa.
Talvez seja o próprio tempo que ainda não chegou. Porque há um tempo determinado para todas as coisas, como disse Salomão em Eclesiastes. E o tempo desse portão ainda está por vir. E talvez o ponto mais importante de toda essa narrativa ainda esteja por vir. Porque o portão oriental está ligado diretamente a uma promessa que atravessa toda a Escritura: o retorno da glória de Deus ao seu povo. Ezequiel viu a glória se retirando do templo e viu a glória voltando pelo portão do Oriente. João, na ilha de Patmos, viu os céus abertos e um cavaleiro montado em um cavalo branco. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, descreveu o soar da última trombeta e o próprio Senhor descendo do céu com grande poder. Todos esses elementos apontam para um mesmo desfecho, o retorno do Rei. E esse retorno não será silencioso. Ele será como o relâmpago que ilumina todo o céu. Mas até lá, o portão segue fechado. E essa espera não é em vão. É uma preparação. Deus não está atrasado. Ele está preparando um povo, um remanescente fiel. O portão físico continua trancado, mas corações estão sendo abertos. Essa é a verdadeira missão desta mensagem: preparar um povo que diga com fé e convicção: as portas do meu coração estão abertas para o Rei da Glória. Que quando ele vier, nos encontre prontos, vigilantes, firmes na esperança, porque o portão vai se abrir. A pergunta é: você vai estar pronto?